E eu vou começar respondendo essa pergunta que é recorrente aqui, que ela é super frequente. Posso aplicar sobre azulejo? Talvez essa pergunta ela seja tão recorrente, tão frequente, porque existem muitos vídeos no Instagram e em redes sociais vizinhas, onde as pessoas veem, tanto instaladores quanto pessoas que fazem a própria reforma, fazem projetos em DIY, realizando a aplicação diretamente sobre o azulejo. Afinal de contas, isso pode ser feito, isso está correto ou não? Vamos falar sobre isso. Então, para explicar isso, vamos partir do princípio, partir lá do início dessa conversa? Quando a gente está falando do revestimento de vinil autoadesivo ou do adesivo decorativo ou do adesivo comum, a gente parte do princípio que ele precisa ser aplicado em uma superfície que ele tenha 100% de contato com a área que ele está sendo aplicada. Isso vale para absolutamente qualquer adesivo. Se você instalar um adesivo sobre uma parede chapiscada com textura, seja qualquer o adesivo, pode ser qualquer um, será que ele vai ter uma boa aderência, uma boa fixação? Não. Então, quando a gente está falando de azulejo, a gente tem um ponto super positivo, que o azulejo ele tem uma base cerâmica e a aderência do adesivo, qualquer um, sobre uma superfície cerâmica ou de vidro, ela é muito boa. Mesmo que eu tenha irregularidade, ela vai ser uma fixação boa. Então, qual é o cenário ideal? O cenário ideal, independente se eu estou aplicando sobre azulejo ou não, é que essa superfície ela esteja reta, ela esteja lisa, ela esteja 100% em contato com o material que vai ser aplicado. Esse é o mundo ideal. Quando eu estou falando de azulejo, como eu já falei anteriormente, cerâmica, ela é uma superfície que ela tem uma ótima aderência, o produto adere muito bem a essa superfície. Então, se eu não nivelar, eu posso ter algum problema de durabilidade? Pode ser que exista alguma contaminação no vão desse azulejo, a depender da profundidade, né? Cada azulejo tem uma profundidade ali no espaçamento entre eles diferente. Às vezes ele é bem fininho e raso, às vezes ele é mais profundo e mais largo. Então você precisa analisar para ver se existe algum risco de fazer a aplicação sobre azulejo. E se o padrão de revestimento de vinil que você escolheu, se ele for claro, ele também pode aparecer mais, pode ter chance de aparecer mais, tá? Então, para um resultado final perfeito, então se você está aplicando na sua parede um cimento queimado, se você está aplicando na sua parede um tom de madeira, a expectativa é que ele fique idêntico ao resultado natural, né? Então, você consegue alcançar isso desde que você nivele essa parede, você tem essa parede lisa. Então, todos os resultados que a gente vê que ficam perfeitos, que ficam realmente, eu posto muita coisa aqui, né? Parece madeira, mas não é, parece cimento, mas não é. Para você conseguir atingir esse resultado, se a sua expectativa é essa, você vai precisar nivelar o seu azulejo. E aí, como é que eu vou fazer esse processo? Eu vou nivelar só o vão, eu tenho que fazer a parede toda. E quando eu falo de risco, eu quero dizer risco em relação à durabilidade, né? Uma aplicação que poderia durar mais de 9 anos, pode ser que dure muito menos por conta de alguma contaminação que às vezes existe naquele vão do rejunte. Esse é um ponto. O ponto 2 é o resultado final. Então, a expectativa sempre é que não pareça que existe um azulejo por baixo. Então, se eu aplicar sobre o azulejo, pode ser sim que ele fique marcado, que ele fique aparente. E isso vai depender da quantidade de iluminação que existe no local, da onde vem essa iluminação, qual é o tipo de azulejo que está na parede, se é um azulejo liso, ele pode aparecer menos. Se é um azulejo que ele tem textura, ele vai aparecer mais, igual aqueles azulejos que existiam antigamente, que em metade da cozinha eles eram com uma saliência. Se o azulejo, como eu falei antes, tem um espaçamento muito grande e profundo entre um azulejo e outro, vai aparecer mais. E se o padrão de revestimento... Porque, de novo, se houver uma irregularidade, por menor que seja, pode ser que ela fique aparente. Então, por isso que é importante prestar atenção quando você estiver fazendo esse processo fino de quebrar ali a irregularidade, né, a saliência que está ali desse material que você usou para nivelar, com cuidado, com delicadeza.
Agora, existem algumas casas que os azulejos eles estão tortos. Então eu tenho um azulejo aqui e o outro está colocado um pouquinho mais para frente e ele fica totalmente irregular. Nesse caso não tem muito o que fazer, você vai ter que nivelar a parede toda, porque na hora que você descer o vinil, ele vai fotografar exatamente o que tem ali atrás. Então se tiver uma barriga de um azulejo que está mais para frente, ele vai aparecer. Aí você alinha com a sua expectativa. Se isso para você não fizer diferença, tudo bem. Agora, se fizer diferença, é importante que você nivele essa parede, tá? Para um acabamento profissional. Ó, eu vou compartilhar com vocês 2 imagens para exemplificar o que eu tô falando em relação a essa estética final, né? Principalmente do resultado da aplicação sobre azulejo. Então, aqui, vocês estão vendo um teste que foi feito da aplicação do cimento queimado, que é um padrão de revestimento de vinil escuro, aplicado numa cozinha onde é uma cozinha bem grande e em parte da cozinha eu tenho muita entrada de iluminação e na outra parte da cozinha eu não tenho tanta luz. Então, onde eu tenho mais luz, ele tende a aparecer mais e onde eu tenho menos luz, ele tende a aparecer menos, considerando que o padrão escolhido foi uma cor escura. Aqui nesse caso, o azulejo era bem grande e o vão entre os azulejos ele era estreito e ele também era raso. Então, mesmo assim, apareceu um pouquinho, mas foi muito sutil. Agora, nessa outra imagem, vocês estão vendo um banheiro onde o cliente nivelou esse vão entre os azulejos, porém a pessoa que fez esse trabalho não estava preparada, não tinha entendido qual era a dinâmica, e isso é muito importante, que o profissional que você vai contratar para fazer esse serviço, ele entenda o que vem depois e por que isso está sendo feito. E aí, na hora, ele nivelou todos os vãos, só que a gente tem aqui um prédio de uma construção onde esses azulejos já não estavam tão perfeitos, a aplicação já não foi feita de maneira tão minuciosa, tão cuidadosa, então essa diferença era muito maior. E aí a pessoa que foi fazer esse trabalho, na hora de lixar, lixou demais, e aí na hora que você passava a mão, você sentia uma leve ondulação. Essa leve ondulação, como o padrão escolhido para ser aplicado era um padrão claro de madeira dentro do banheiro, ficou muito aparente. Então aqui vocês conseguem ver que ele está mais visível. E de novo, se o padrão escolhido de revestimento é claro, se essa diferença entre os azulejos ela é rústica, ela é bruta, ela é grande e existe muita luz no ambiente, vai aparecer. A chance disso ficar imperceptível ou disso ficar discreto é quase nula. E é importante destacar que esse material ele não foi feito, ele não foi projetado para essa finalidade de esconder imperfeições. Ele é para embelezar, ele é para proporcionar obras mais rápidas, ele é para deixar a superfície impermeável, não para disfarçar ou para resolver essa diferença, né, de saliência ou de irregularidade que existe na superfície. Então, se isso é tratado antes, ele consegue sim ser uma película que vai renovar aquela superfície, que vai dar um aspecto muito mais nobre para aquela parede, para aquele teto, para aquele móvel, seja a superfície que está aplicada, para aquele azulejo, aquele banheiro. Só que não é função desse produto disfarçar irregularidades, por isso que ele é uma película fina, ele não é uma película rígida ou uma película grossa. E claro que depois de mostrar o que não fazer ou o que não é tão indicado que seja feito, é legal eu mostrar para vocês o resultado da aplicação desse produto em uma parede de azulejo lisinha, retinha. Qual que é esse resultado final que a gente tanto espera e que a gente entrega? Então, aqui do lado eu vou colocar para vocês uma imagem de uma aplicação que foi feita onde o cliente nivelou toda a parede. Era um apartamento onde existia essa irregularidade, essa necessidade de nivelar a parede toda, e foi isso que ele fez. Olha o resultado final, como fica perfeito, fica idêntico à matéria-prima natural e não parece que foi aplicado um revestimento de vinil. É esse o resultado que a gente espera quando a gente vai trabalhar com esse produto. É um produto de alto padrão e é um produto que entrega muito mais do que normalmente as pessoas idealizam quando a gente fala de um revestimento de vinil. Então, se você quer saber mais sobre essas possibilidades, entre em contato com a gente pela Rede Vizinha ou deixa aqui nos comentários a sua pergunta, a sua dúvida, que eu vou responder com o maior prazer.